paralelogramo e lei dos cossenos. Esse foi o assunto cobrado aos candidatos pela Escola de Aprendizes de Marinheiro no concurso de 2020. Então, se você está se preparando para fazer prova da Aprendiz de Marinheiro, prova da ESA, prova da EA, prova do Enem ou qualquer outra prova que seja cobrado esse assunto, assista a essa aula, pois ela pode reforçar a sua preparação e melhorar o seu conhecimento em matemática. Eu sou o professor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao CPTEC. Então foi a questão de número 28 da prova da Aprendiz 2020, a prova amarela. Num paralelogramo, dois de seus lados adjacentes formam o ângulo de 30 graus e medem 5 centímetros e 5 raiz de 3 centímetros. Essas duas informações são muito importantes. Os lados medem 5 centímetros e 5 raiz de 3 centímetros e o ângulo formado entre eles é de 30 graus, respectivamente. Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor desse paralelogramo e assinale a opção que apresenta essa diferença. Então, estão aqui as opções. Nós temos que saber a diferença entre as medidas das diagonais, diagonal maior e a diagonal menor. Para resolver essa questão, fiz duas ilustrações aqui para ajudar você. A primeira é o próprio paralelogramo da questão. No paralelogramo, você tem que lembrar que os lados opostos de um paralelogramo, eles são paralelos e são congruentes. Bom, então esse lado aqui que mede 5 raiz de 3, esse lado inferior tem a mesma medida do lado superior, lá em cima. E esse lado aqui que mede 5 centímetros, também vai aparecer esses 5 centímetros do lado de cá. Então aqui também mede 5 e lá em cima também mede 5 raiz de 3 centímetros. Então, repetindo, em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Uma outra coisa que você precisa saber é que ângulos consecutivos de um paralelogramo, eles são suplementares. A questão lá no texto falou para a gente que o ângulo formado entre esses lados, de 5 e 5 raiz de 3, mede 30 graus. Esse outro ângulo que está aqui, ele é um ângulo consecutivo desses de 30 graus. Então, ele é o suplemento de 30 graus, logo, ele vale 150 graus. E aqui do lado, eu coloquei para vocês a lei dos cossenos, que nós vamos utilizar para resolver essa questão. A lei dos cossenos diz o seguinte: quando você tem um triângulo qualquer, de vértices ABC, como eu coloquei aqui, e lados medindo A, B e C, sendo esses lados A, B e C minúsculos, tá bom? E o A, B e C maiúsculos são os vértices do triângulo. A lei dos cossenos diz o seguinte, que o quadrado de um lado, o quadrado de um dos lados quaisquer, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Então, repetindo para você, esse lado aqui, ele mede A. O ângulo que está oposto a ele é o ângulo do vértice A. Está aqui, ó. Tá vendo? O ângulo do vértice A. Então, esse lado aqui elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os outros dois lados, ok? Menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno desse ângulo oposto aqui. E essa fórmula serve também para os outros lados, ou seja, eu também posso escrever assim, ó, B ao quadrado, ó, B ao quadrado é esse lado aqui, B é esse lado aqui. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC vezes o cosseno de quem? O cosseno é o cosseno do ângulo oposto ao lado Bzinho. Qual é o ângulo oposto ao lado Bzinho? É o ângulo Bzão. Então, vou colocar aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo B. Tá bom? A mesma fórmula serve para o outro lado, terceiro lado, que é o lado C. Então, ó, C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes AB, ou BA, tanto faz, vezes o cosseno do ângulo C, pois o ângulo C é o ângulo oposto ao lado que mede Czinho.
essa é a fórmula da lei dos cossenos que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Por que nós vamos utilizar a lei dos cossenos para resolver essa questão? Pois a questão mencionou as diagonais do paralelogramo. E observe que as diagonais do paralelogramo vão determinar triângulos onde nós vamos ter que utilizar a lei dos cossenos. Então, eu vou traçar uma diagonal aqui para você perceber a utilização da lei dos cossenos. Vamos lá. Então, tracei aqui em rosa, como você pode ver, uma diagonal do nosso paralelogramo. Então, eu preciso saber a medida dessa diagonal. Então, vou chamar essa diagonal aqui de Dzinho, porque aparentemente ela é a diagonal menor. Então, vou chamar ela de Dzinho. E agora, o que é que nós vamos fazer para descobrir esse Dzinho? Nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Então, nós vamos ficar com Dzinho ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 vezes o cosseno de 30 graus, já que 30 graus é o ângulo que está oposto a esse lado que mede D nesse triângulo que você está vendo aqui. E agora nós vamos resolver. Aqui, ó, D ao quadrado vai ser igual a 25 mais 5 raiz de 3 ao quadrado, isso dá 75. Aqui nós vamos obter menos 2 vezes 25 vezes a raiz de 3. Luiz, por que você não multiplicou tudo? Daqui a pouco você vai observar, tá bom? Aqui eu só multipliquei esse 5 vezes 5 aqui, ó, totalizando 25. Eu deixei esse 2 e deixei esse raiz de 3. Por quê? O cosseno de 30 graus, pessoal, quanto é que vale o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus, ele vale a raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, vamos lá na outra linha. D ao quadrado, 25 mais 75, isso dá 100, menos. Agora, observe, ó, tá vendo por que eu deixei esse 2? Ó, esse 2 que está aqui multiplicando, ele pode simplificar com esse aqui que está dividindo. Então, vou cortar, beleza? E esse raiz de 3 vezes esse outro raiz de 3 aqui, isso aqui vai dar 3. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar com 25 vezes 3. Luiz, eu não entendi por que esse raiz de 3 vezes esse raiz de 3 dá 3. Bom, vou fazer no cantinho aqui para você, ó. Quando você multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado, você não pode esquecer, que você pode simplificar aqui, o radical com expoente, por isso que dá 3. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. D ao quadrado vai ser igual a 100 menos 25 vezes 3, isso dá 75. 100 menos 75, obtenho 25. Ou seja, a diagonal menor desse paralelogramo vale raiz de 25, a diagonal menor dele vale 5. Então, tá aí, já encontrei o valor da diagonal menor desse paralelogramo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Agora, nós vamos calcular a diagonal maior. A diagonal maior, eu vou traçar para você aqui. Tá aqui, tracei em verde para vocês aqui a diagonal maior. Essa diagonal maior eu vou chamar de Dzão, tá bom? Porque ela é diagonal maior. E observe, quando você traça essa diagonal maior, você divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes, onde os lados medem 5 raiz de 3, tá vendo? E 5, só que o ângulo formado entre eles dessa vez é 150 graus, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, nesse triângulo de cima ou no de baixo, tanto faz, já que esse ângulo aqui também mede 150 graus, tá bom? Ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, nós vamos aplicar de novo a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos diz que D ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 vezes o cosseno de
150 graus. Então, resolvendo isso, d ao quadrado é igual a 25, mais 5 raiz de 3 ao quadrado, isso vai dar 75. Esse cálculo já tinha sido feito aqui embaixo, ó, 75, menos 2 vezes 25, vezes raiz de 3. Bom, agora cosseno de 150, né? Esse cosseno de 150 aqui, tem um pulo do gato para a gente resolver ele. Vou fazer aqui embaixo para você, ó. Isso aqui é lá da trigonometria. Como 150 é um ângulo do segundo quadrante, ele é igual a menos o cosseno de 180 menos 150. Isso aqui é lá da trigonometria, isso aqui nós estamos fazendo o que nós chamamos de redução ao primeiro quadrante. Então, de novo, repetindo para você, o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno do suplemento dele, 180 menos 150. Então, nós vamos ficar com menos o cosseno de 30. Ou seja, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é bom você fazer uma revisão lá na trigonometria. Menos raiz de 3 sobre 2. Calculando a diagonal maior, nós vamos ter 25 mais 75, isso dá 100. E agora nós vamos fazer as simplificações. Esse 2 que está aqui, ó, multiplicando, pode ser simplificado com esse aqui que está dividindo. Esse sinal negativo, ó, preste atenção aqui, ó, esse sinal negativo aqui com esse outro sinal negativo aqui vai fazer ficar positivo, porque isso aqui é tudo multiplicação, produto, menos 2 vezes 25 vezes raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2, então dá 25, ok? E aqui nós vamos ficar com 25 vezes 3, pois ao multiplicarmos, ó, a raiz de 3 vezes a raiz de 3, a gente já sabe que isso vai dar 3. Então, a diagonal maior ao quadrado vai ser igual a 175, pois 25 vezes 3 dá 75, mais 100, isso dá 75. Logo, a diagonal maior é a raiz quadrada de 175. Bom, a raiz quadrada de 175 ela não é exata, mas tem como fazer essa simplificação. Vamos simplificar esse radical aqui, tá bom? 175, e eu gosto de simplificar o radical dessa forma aqui, ó. Isso é a mesma coisa que 7 vezes 25. Se você multiplicar 7 vezes 25, dá 175. Fiz até a conta aqui para você, ó. 7 vezes 25, 175. Bom, o 7 não tem raiz quadrada exata, mas o 25 tem. A raiz quadrada exata de 25 é 5, então fica 5 raiz de 7. O 7 continua dentro do radical. Então, nós acabamos de encontrar a medida da diagonal maior, que é 5 raiz de 7. Tá bom? Então, a diagonal maior do paralelogramo vale 5 raiz de 7, a diagonal menor vale 5. O problema pede a diferença entre esses dois valores. Vamos voltar lá na questão? Então, nós encontramos as medidas das diagonais, maior e menor, 5 raiz de 7 e 5, o problema aqui é a diferença. Então, vamos ficar com 5 raiz de 7 menos 5. Bom, não tem essa resposta, Luiz. Bom, não tem porque a gente tem que fatorar, né? Vamos escrever isso aqui na forma fatorada. Coloco o 5 em evidência, então vamos ficar com 5 que multiplica a raiz de 7 menos 1. Bom, está aí o valor da diferença entre as diagonais, maior e menor, do nosso paralelogramo. O gabarito da nossa questão é a letra A. Está aí, pessoal, resolvida a questão da aprendiz de marinheiro. E aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou dessa questão? Você achou difícil? Você achou complicado? O segredo é você persistir, você fazer de novo. Coloca essa questão numa folha de papel em branco, faz ela de novo, passo a passo, assiste o vídeo novamente, você vai conseguir superar as dificuldades que você tem. É normal termos a impressão de que a gente está perdido, de que a gente está viajando na aula. Isso acontecia comigo também. Se realmente você quer ser aprovado na Escola de Aprendiz de Marinheiro, ou na ESA, ou na EAR, ou na SpaceX, você vai superar essa dificuldade pela persistência e você vai atingir um nível muito bom para você ser aprovado. Então, se essa solução foi legal, inscreva-se no nosso canal,
Ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Estamos sempre resolvendo questões de concurso aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.